Muito bem. Só quero ler um pequeno trecho aqui do livro. O termo Inquisição pode ser considerado, no seu princípio, que é a procura dos hereges para a defesa da fé, e também para a emenda dos culpados. 2. Como sistema especial de processo, que é um inquérito feito em segredo. 3. Pode significar o tribunal eclesiástico que julga os casos de heresia, ou seja, o bispo, juiz ordinário em matéria de fé na sua diocese, seja o do inquisidor da perversidade herética, delegado permanente da Santa Sé para uma determinada região, a partir do século XIII. A opinião comum, errônea, confusa, visa especialmente o tribunal do inquisidor, que aplica o princípio e usa do processo. Esse aqui é um pequeno livro antigo, A Verdade sobre a Inquisição, de Henrique Mello, editora Rosa. É um livro básico, mas a gente sabe que os ataques que se fazem à Igreja Católica, né, sejam de ateus, sejam de protestantes, normalmente vêm, em geral, né, eles vêm pelo viés tentando apelar ao processo histórico da Inquisição, né? Essas informações históricas sobre a Inquisição para tentar impugnar a Igreja, né? Dizer que ela não tem valor nenhum, que não existe justificativa para as pessoas acreditarem que a instituição católica é uma instituição que tenha valor. E você vê que a maior parte das pessoas que fazem críticas à instituição católica, né, pessoas de fora, né, do catolicismo, são pessoas que não compreendem o catolicismo e não estudam a história do catolicismo. Ou se estudam, estudam já com a intenção de buscar problemas, falhas, defeitos históricos, né, para tentar condenar culturalmente isso aí, né? Mas não estão interessados na verdade, não estão interessados em olhar a coisa em todos os seus detalhes, mas apenas buscar aqueles pontos, os pontos fracos, os pontos defeituosos, né? Os pontos ruins, para formar uma imagem, né? Você vê, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele dizia que era contra o cristianismo, contra as religiões, daí ele fica só expondo, assim, ele fica puxando informações na internet para expor, puxando informações ruins, trechos do Antigo Testamento, trechos do Alcorão, né, notícias sobre problemas, né, entre as religiões, guerra, para mostrar, ó, tá aqui, ó, essa aqui é a imagem da religião, das religiões, sobretudo do cristianismo, é isso aí. Falei, olha, meu filho, isso aí é a mesma coisa que você pegar a música, falar do Black Sabbath, da banda Black Sabbath, mostrar para uma pessoa que não conhece a banda, você mostrar apenas a música After Forever e querer afirmar que o Black Sabbath é uma banda gospel, né? Essa não tem para isso. Essa é a mania de caluniar, né? É a mania, a estúpida mania de querer apontar os erros dos outros e não querer ver os seus. Então, Inquisição, a palavra Inquisição, se você prestar atenção, Inquisição, inquirir quer dizer o quê? Inquirir quer dizer perguntar. Inquirir quer dizer exigir uma resposta. O que acontecia? Você tinha um sistema de denúncias, né, no tempo quando foi instalada a Santa Inquisição, porque você tinha uma série de heresias acontecendo no tempo lá, no início, né, da Idade Média. E você tinha diversos grupos, né, de pessoas que viviam e conforme uma crença que tentava deturpar o catolicismo, né? Então havia uma preocupação disso por parte da igreja para que não se pervertesse espiritualmente essas pessoas. Só que também não era apenas isso. Você tinha um sistema de denúncia que trazia pessoas lá até o tribunal eclesiástico, quando a pessoa apresentava uma fé que pervertia a fé católica. Então essa pessoa era inquirida, né, e tentava se aconselhar ela a se converter ao catolicismo. Vamos dizer, talvez ela até não se convertesse lá no interior, no segredo da alma dela, não se convertesse, mas às vezes ela se convertia, vamos dizer, superficialmente, para escapar, né,
da punição. E é óbvio que muitos padres achavam melhor isso, porque se uma pessoa insistia em não se converter, ela era entregue ao tribunal secular, né? Ou seja, aquilo que estava na jurisdição real, né? E eram eles que puniam a morte. Digamos, você pega lá, você não vai considerar, por exemplo, um bandido, um ladrão, um assassino, um estuprador, você não vai considerar uma pessoa cristã, né? Você não vai dizer que um cara que está roubando, que um cara que está estuprando, que está matando, ele está agindo como cristão. Então, normalmente essas pessoas, no tempo da Inquisição, da Santa Inquisição, pessoas assim também, não eram só hereges. Pessoas criminosas, prostitutas, eram levadas até o tribunal eclesiástico, e lá havia um processo todo de tentar convencer a pessoa a se converter, para que ela tentar evitar de que ela fosse entregue, né, nas mãos do processo secular, onde ela seria punida com morte. É mais ou menos isso que acontecia. Então, houve abusos na Santa Inquisição, mas também a Inquisição, no tempo lá, ajudou a salvar muitas vidas. E é óbvio que muitos padres consentiram em que a pessoa se convertesse pelo menos superficialmente para escapar da morte, para escapar da punição secular, que é essa que matava. Não eram os padres. E outra, a pessoa estando convertida de maneira falsa, ela seria mantida viva, né? Ela seria, vamos dizer assim, seria dado um indulto a ela, e ela poderia continuar a sua vida. E daí ela teria chance para mudar. Porque era isso que visava, era isso que os padres sempre visavam, isso que a igreja sempre visa, né? Claro, e isso é informação básica, tem muito que estudar, todos nós temos muito que estudar, só que as pessoas não gostam de estudar, as pessoas fogem do estudo, fogem do conhecimento, como o diabo foge da cruz, né? Elas não estão interessadas em se esforçar por aprender a coisa em todos os seus lados, né? Elas querem só justificar as suas convicções.